Bom dia! Já fiz um monte de coisa hoje, mas estou aqui comprometido. E esse projeto que eu inventei, que tirei daqui, eu deixei ele bem livre, ele está sendo bem natural. Então é muito esse fluxo daquilo que eu senti que eu devo vir aqui falar, que é importante dentro de um contexto, com certeza, eu vou falar. Então, eu estava falando sobre anjos. Eu estava pensando sobre uma dificuldade aí que eu tenho, de que eu olho para todo mundo como se todo mundo fosse anjo. E isso é muito difícil, porque eu vejo sempre o lado bom das pessoas. Eu sempre vejo isso. Eu sei que todas elas têm o lado bom e têm o lado ruim, assim como eu tenho o meu lado bom e tenho o meu lado ruim, né? Esse símbolo aqui, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas é o Yin Yang, eu que pintei. Olha que orgulho. Enfim, todo mundo tem esse lado bom e ruim. E eu vejo muito o lado bom das pessoas porque todo mundo tem. Todo mundo é esse anjo, essa figura. A gente é isso. E aí, pensando sobre isso, o tema de hoje que eu resolvi falar aqui com vocês é contar um pouquinho do que eu acredito, de como eu vejo, como isso às vezes me atrapalha, isso às vezes é ruim, mas também é bom. Assim como, gente, esse quadro aqui não tá aqui à toa, tá? Só para podia falar sobre isso hoje, mas não vou. É, o yin e o yang, né? A luz e a sombra, os opostos, a dualidade da vida. Todo mundo tem um lado bom e ruim, então eu tenho essa poesia dentro de mim que às vezes acaba comigo. E aí, pensando sobre isso, pensei assim: vou falar sobre isso. Mas antes da gente chegar nesse assunto, de eu aprofundar e de eu explicar tudo, eu acho que é melhor eu explicar o que eu acredito, porque eu acredito, para dar uma contextualizada. E então é sobre isso o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Esse projeto que eu estou fazendo de 9 semanas até o meu aniversário, ele não foi nada rígido assim. Eu estou na primeira semana. Não planejei nada muito específico, mas eu falei que eu daria presentes para vocês. Então eu já me organizei um pouquinho melhor nas ideias. Cada semana eu vou oferecer alguma coisa que eu faço, né, de um trabalho meu, eu vou oferecer aí. E quem quiser, né, fala assim: ah, eu gostaria. Se for a primeira pessoa, já vai levar ali, a gente vai conversar, vai ver se vai dar certo tudo. E a gente combina e vai ser isso. Então, toda semana eu vou oferecer algo. Então, para isso, acompanhe o canal. Bora começar conectando esse assunto de hoje com o que eu já venho falando sobre meditação, o mecanismo do nosso cérebro e tudo mais. No outro vídeo que eu gravei, vou deixar ele aqui, eu falei sobre essa espiritualidade, essa capacidade do ser humano de se conectar com a espiritualidade. O que eu vejo nisso? Todas as pessoas têm essa capacidade de conexão. E a gente vê aí no mundo um monte de religião. E também tem a religião para os não religiosos, né? Que seria, eu vejo assim, como a filosofia. Se você não tem religião, que não tem problema nenhum, às vezes uma filosofia, a filosofia mesmo, aquela que a gente estudou, eu estudei na minha escola, teve aulas de filosofia, então são formas, é uma maneira que a gente enxerga o todo da vida e que guia as nossas ações. Então, ética, moral, são princípios que guiam essas pessoas, que guiam todas as pessoas, assim, a gente tem um senso de ética, e eu não vou falar de filosofia porque eu não estou tão afiada assim, já faz muito tempo que eu estudei, mas esse senso ético e moral, ou dependendo da pessoa, né, da visão dela, a religião, ela também é baseada em sensos morais e éticos, é o que guia as nossas ações. A gente, dentro de nós, temos a capacidade de fazer o que a gente quiser. A gente tem livre-arbítrio real. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser sair de casa hoje e cometer um crime, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Você escolhe não fazer porque você sabe as consequências
e você não quer arcar com essas consequências, ou você escolhe não fazer porque você não concorda com isso, por 1 milhão de razões, você escolhe não fazer isso, ou então, não sei, às vezes você escolhe fazer porque, sei lá, não importa. Esse é um senso de ética e moral que está dentro da filosofia e que também está dentro da religião. E esses conceitos, esses princípios, é o que baseiam as nossas escolhas. E aí, o que que são essas várias religiões? Por que que tem diferença entre elas? Esses princípios, eles partem muito do nosso bom senso. E como eu falei, da nossa capacidade mental de se conectar com algo e que esse nosso cérebro, essa nossa consciência, que é a guardiã desse senso, desses princípios. Então, assim, ó, vamos começar. Eu estava falando de meditação. Eu medito porque eu penso demais. Eu sou muito ansiosa. E aí eu falei que, assim, a gente tem um cérebro. O cérebro é um órgão. O nosso cérebro, a meditação ela fala muito sobre isso, o nosso cérebro, nossos pensamentos, o nosso cérebro é responsável pelos pensamentos, mas os nossos pensamentos não são o que a gente é, o que sou eu, o que eu sou. Eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos é uma atividade cerebral que o cérebro realiza de processar as informações dos acontecimentos que nos marcaram mais ou menos, por causa de N razões, que aconteceram com a gente. Então ele vai guardando, armazenando, e algum desses pensamentos, situações, elas ficam se repetindo por alguma razão que a gente fala outro dia. Mas aí esses pensamentos ficam vindo. Só que esses pensamentos não são a gente. É o nosso cérebro trabalhando. A gente é a nossa consciência, que não são os pensamentos. Então, dentro da nossa cabeça, existe a nossa consciência e existe o trabalho que o cérebro executa, que é pensar. A meditação, e quando eu falo meditação, existem vários tipos de meditação para vários objetivos diferentes. Aqui eu estou falando agora de um tipo, que é a meditação para silenciar a mente, mindfulness. Essa meditação, quando eu faço no meu momento, eu sozinha no meu momento, eu faço ela para conseguir identificar os pensamentos e preocupações que eu estou tendo para eu resolver. O intuito é silenciar a mente. Mas como o cérebro não para e ele tem a função de pensar, ele sempre vai trazer alguma coisa. E aí eu tenho que reconhecer esse pensamento que o cérebro cuspiu aqui. Eu vou reconhecer esse pensamento e vou dizer para ele assim: isso é na meditação. O que eu falei do comando, o que são os comandos? Eu vou falar para o meu cérebro assim: eu reconheço que essa é uma preocupação válida, que eu preciso resolver esse problema, ou que eu fiquei chateada com essa situação, ou eu fiquei triste, eu fiquei aborrecida, eu entendo que houve uma relação de uma emoção que não está bem resolvida, ou tá, pode ser um pensamento feliz, que existe um sentimento associado a essa situação, mas nesse momento eu me propus a meditar. E agora não é a hora de eu me engajar nesse pensamento. E aí você deixa livre, deixa o pensamento ir. E assim, é muito difícil falar para o cérebro, né? Não pense em nada. Você não vai conseguir. Então, para que você não se engaje nesses pensamentos que eles não estão conectados com a realidade, e quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: no outro vídeo que eu falei que assim os pensamentos não estão conectados com a materialidade, né, do momento presente, eu estava me referindo ao presente. Então, como que a gente silencia a mente? A mente é o pensamento, ele é abstrato. O que que é real? Real é o momento presente. O passado e o futuro não existem. O que existe é o momento presente. Então, se eu estou pensando, a minha mente está imaginando coisas passadas ou coisas futuras, só que isso não existe, não está acontecendo agora, não existe. O que existe é o presente. Então a gente se conecta com a nossa respiração, porque você, de fato, nesse momento presente, está respirando. A gente se conecta com o que a gente está sentindo de olfato, né? Então, porque essas coisas, elas são reais, elas estão aqui no presente, elas estão acontecendo. Então, esse é um mecanismo.
para que a gente não se engaje excessivamente nos pensamentos que são abstratos, a gente se conecta com a realidade, com aquilo que é material, com agora, o presente, o momento presente. Então, na meditação, eu estou lá, e aí veio um pensamento, aí eu disse assim para mim: ah, agora não é o momento de se engajar com isso. E aí você, para não pensar nisso, você se concentra na sua respiração. Porque a sua respiração realmente é o presente, entendeu? Essa é a lógica da meditação. E essa meditação em específico, ela faz com que a gente tenha a consciência de que a gente perceba que o pensamento é uma coisa e o que eu sou, que é essa consciência que diz pro cérebro que é um órgão e está ali para executar tarefas, a gente diz para ele o que é para ele fazer ou não. Então, assim, é um exercício, é uma filosofia, o budismo trabalha muito isso, o yoga trabalha muito isso, acho que outras culturas também, e é nesse lugar que eu me identifico mais, que eu acredito. Então, assim, qual é a minha religião? Que eu ia falar isso no vídeo. Se você me perguntar assim, qual é a minha religião, eu não tenho nenhuma religião definida. Eu leio muito sobre budismo, eu gosto muito do hinduísmo, então essa cultura e a forma que eles enxergam essa relação que a gente tem com essa consciência faz muito sentido para mim. E a religião, ela é muito isso. Todos nós, por sermos essa consciência, temos essa capacidade de ter senso ético, moral, essa parte, isso que te faz não roubar, que nem eu estava falando, ah, por que que você acorda e não vai roubar? É a sua consciência, é o seu senso de moral e ética que faz com que você não haja dessa forma, porque é uma escolha. A gente escolhe todo dia o tipo de reação que a gente vai ter. Então, se acontecer uma situação, eu alguém me irritou muito, alguém fez uma coisa muito errada comigo e eu fiquei brava. Eu tenho a escolha de explodir, ou de, ou de relevar, ou de fazer isso, ou de fazer aquilo, ou de fazer aquilo outro. É lógico que não é uma escolha fácil, às vezes é instintivo, a gente responde muito às religiões ou à filosofia, elas nos ajudam a nos conectar com essa espiritualidade que tem a ver com a nossa consciência. E aí eu chego em outro ponto. O outro ponto é que essa consciência, ela é nosso espírito, né? Existe aí, e aí vai depender de cada um, da religião de cada um. Eu acho que não importa muito a religião. Eu, Fernanda, vejo dessa forma assim. Todo mundo tem essa capacidade de conexão com o espírito, certo? Então, dependendo da cultura, cada cultura vai olhar para isso de uma forma, vai entender isso de uma forma e vai esquematizar, vai racionalizar isso de uma forma. Essa parte de racionalizar lembra do que eu falei também em outro vídeo. Vai vendo os vídeos aí que vocês vão entendendo. Então, assim, a gente tem a nossa parte mais subjetiva e nós temos a nossa parte mais racionalizadora, que são os hemisférios do cérebro. Então, a gente tem a tendência de racionalizar muita coisa. Umas pessoas têm mais essa tendência, outras menos, então não tem certo ou errado, cada um é de um jeito. Então, as pessoas se conectam com algo filosófico, não importa o que, e elas racionalizam isso. É um processo natural e isso criam as religiões. Então, assim, se um povo, uma cultura entendeu essa conexão dessa forma, eles vão acreditar naquilo ou não dessa forma. O outro povo, a outra cultura passou pela mesma situação, mas eles têm uma cultura diferente, então eles vão interpretar, eles vão ler, eles vão responder a isso de uma outra forma. E aí outra cultura vai fazer isso de outra forma, outra cultura de outra forma. Só que a gente está falando no contexto geral da mesma coisa. Todo mundo está falando da espiritualidade, que é uma capacidade do ser humano. Só que cada um, com a sua cultura, com a sua linguagem,
tá chamando de uma coisa, tá chamando de um jeito, e alguns têm uns conhecimentos de medicina, de, de filosofia, é uma forma de vida, é um contexto cultural que vai influenciar em como eu vejo, em como eu experiencio isso, e aí cada um vai decidir por si. Mas você entende que isso tudo está falando a mesma coisa? Todas as religiões, por mais que uma tenha um Deus ou um monte de Deus, ou não tenha Deus, a gente está falando de conseguir se conectar com algo que é subjetivo. É isso. Então, e aí, a partir desse momento para cá, eu vou falar da minha, daquilo que eu acredito. Eu não tenho uma religião específica. Eu leio sobre várias coisas que eu gosto. Então, vai ter coisa que eu vou falar aqui que é uma linha mais hinduísta. Vai ter coisa que eu vou falar aqui que é coisa mais espírita. Vai ter coisa que eu vou falar aqui que é de outra religião. Vai ter coisa que eu vou falar aqui que é sobre filosofia. Vai ter coisa que eu vou falar aqui que é sobre neurociência. Mas é uma forma de explicar aquilo que acontece com a cabecinha de todo mundo. Cada um é de um jeito, mas o corpo humano, para todo mundo, funciona do mesmo jeito. O intestino, ele digere a comida igual para todo ser humano que existe na Terra, independente do que ele acredita ou não. Entende? E se a gente está falando do cérebro, é a mesma coisa. E aí, uma coisa interessante do acreditar. Tem coisa que, por mais que funcione para todo mundo igual, por ser subjetiva, por eu estar falando de emoções, de consciência, de sentimentos, não é algo que eu consigo comprovar cientificamente. Por isso que a fé, a espiritualidade, essas coisas, que seja lá o que você quiser nomear, que não me importa nem um pouco, é difícil de eu comprovar cientificamente, colocar lá o measure stick e falar, ah, não, deu tanto e tanto, 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 porque é subjetivo, porque é abstrato. E por ser abstrato, eu não consigo provar cientificamente, então é uma questão de fé, de você acreditar nisso ou não. Eu não vou te provar, eu nunca vou conseguir te provar isso. Você vai ter que, se fizer sentido para você, se a sua religião fizer sentido para você, você sabe que é uma questão de escolha sua acreditar que essa é a verdade que você vive. Isso é fé. Acreditar uma coisa em que você não pode provar, mas por algum motivo você sente que isso é verdade. E por que você não prova? Porque é subjetivo. Porque tem coisa que você sabe, mas você não sabe como você sabe. Você não sabe como você sabe, mas você sabe. Quem já passou por isso, quem tem fé, geralmente tem mais essa sensibilidade. Você sabe do que eu tô falando. Senão, aí é. Não importa. Vamos seguir aqui. Eu acredito, eu escolho acreditar, baseado nessa inteligência aí que eu falei, que nós somos espíritos encarnados. Então, eu não tenho todas as respostas no mundo, obviamente, mas é o que eu sinto e o que eu escolhi acreditar, né? Que a gente está encarnado aqui, que a gente é um espírito, que antes de eu estar nesse corpo, eu era uma consciência. E aí parte para aquele ponto, o que a gente não é os pensamentos, a gente é a consciência. Então, o meu espírito, a minha alma, é a minha consciência, é aquilo, eu acredito em reencarnação. Então, aquilo que já viveu outras vidas, que já passou por outras experiências, que é um espírito em ascensão, né? Se eu decidir que eu quero, que isso também é uma escolha que a gente tem. Eu sou um espírito em ascensão, então, assim, o meu objetivo aqui na Terra é sair melhor do que eu cheguei. Eu tô buscando a perfeição? Não tô. E aí é uma escolha de cada um. O fato de eu acreditar nisso faz com que eu busque sempre melhorar. Mas outro dia eu vi um vídeo e que é muito interessante esse pensamento, que é o seguinte: eu não quero melhorar. Eu quero viver, eu quero ser o que eu sou, eu tenho isso. Então, essa pessoa, ela já aceitou essa realidade dela. E ela não quer ser melhor. E assim, não tem problema nenhum. Como eu falei, aqui é uma questão de escolha.
Cada um que vai lidar com as consequências da sua escolha. Isso também é filosofia. Não estou criticando nada, não. É uma questão natural. É um padrão natural. Então, essa pessoa que escolheu isso, ela vai lidar com uma resposta a essa ação, que entra na questão de ação e reação. Eu escolhi a ascensão, vou conseguir ou não, mas eu tenho ações que vão corresponder às minhas ações. A pessoa que não está nem aí para isso e que ela não tem escolhas tão morais ou não tem escolhas tão éticas, ela tem algumas escolhas e por causa dessas escolhas ela vai agir de uma forma, então ela tem a ação dela e essa ação dela vai produzir uma reação, uma resposta. E o nome disso é karma. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Então, eu vou, de acordo com o que eu acredito, com a minha senso de ética e moral, eu vou ter determinadas ações e essas ações vão gerar reações correspondentes. E quem vai ter que lidar com isso sou eu. Então, se eu planto uma semente boa, se eu faço uma coisa boa, eu tenho um resultado bom. Se eu faço uma coisa ruim. Não é bem assim, a gente sabe, tem um monte de questões aí, mas a lógica no básico é essa. Dito isso, todos nós somos espíritos e todos nós somos essa consciência e todos nós lidamos com as consequências das nossas ações. Então, eu sei, eu tenho certeza que dentro de todo mundo existe uma coisa boa, porque é uma questão de escolha. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu vou estruturar ele melhor para explicar a questão dos anjos. Mas para eu explicar os anjos, eu preciso que esse conceito aqui tenha sido compreendido. Essa lógica, você não precisa acreditar, mas essa lógica de pensamento que eu descrevi aqui agora é o que eu vou continuar, espero que amanhã, tá certo? Ai, meu Deus, deixa nos comentários se o que eu falei aqui fez algum sentido para você ou não, porque eu já falei, né? A cabeça vai e eu não sei se eu consegui explicar bem, se fez sentido para você. Por favor, me fala se não deu para entender ou nossa, eu não entendi nada. E se você tiver alguma dúvida que você entendeu e quer saber mais, me faz uma pergunta aí que isso pode virar o tema de um vídeo, tá bom? Obrigada e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana eu vou dar um presente. Essa semana aqui, primeira pessoa que comentar assim, eu quero, vai ganhar uma mandala. Então eu vou fazer um desenho de uma mandala com vibracional. Então você pode me pedir alguma coisa em específico, falar assim, Fernanda, eu quero uma mandala que vibre amor, que vibre prosperidade, que vibre. E aí pode ser várias coisas. Eu vou deixar um link aqui falando sobre o que pode ter nessa mandala se você se interessar. Aí você fala assim, eu quero e eu faço uma para você, tá bom? Já se inscreveu no canal? Eu não sei por que ainda não. Então se inscreve.